Você sabe o que é fluxo de sinal dentro da mixagem? Ou então, se você sabe, você domina o fluxo de sinal? Bom, para você entender qual a melhor ordem dos plugins, é essencial você saber o que é o fluxo de sinal. Fluxo de sinal é basicamente a ordem que o sinal percorre dentro da sua DAW. Por exemplo, se você tem uma voz para você mixar, o fluxo de sinal original daquela voz foi: ela saiu da garganta, entrou na cápsula do microfone, passou pelos cabos, entrou ali no conversor, na interface, entrou no computador. Aqui no computador você tem a sua DAW, na sua DAW você tem o clip gain, daí do clip gain ele vai para o canal e no canal você tem o plugin 1, plugin 2, plugin 3, plugin 4 e depois dos plugins você tem o fader do canal, aquele botão de volume, e depois que ela sai do canal ela ainda vai para algum bus, ou então ela pode ir direto para o master, direto para o mix bus. Então esse trajeto do sinal dessa voz passando por todos esses lugares se chama fluxo de sinal, e isso acontece o tempo todo com todos os elementos, com todos os áudios dentro da nossa DAW. E quando você vai fazer as ordens dos plugins não é diferente, porque tem o plugin 1, depois tem o plugin 2, depois tem o plugin 3, e sim, a ordem dos fatores altera completamente o resultado. Então, uma analogia aqui do nosso mundo real para a gente entender como que a ordem dos fatores interfere. Por exemplo, você está andando descalço em um lugar, aí tem uma leve poeira ali no chão, só que você está descalço. Depois que você andou por essa poeira, por essa terra, se você jogar água no seu pé, o que acontece? A água vai limpar o pé, porque tinha um pouquinho de poeira, você jogou água e saiu a poeira. Agora, se você jogar água antes e depois com o pé molhado você anda na poeira, o que acontece? Ela agarra no pé. Então, em um lado você tem algo que vai limpar, e do outro lado você tem algo que vai sujar, somente porque você trocou os fatores. Então, se você troca os plugins de lugar, isso muda completamente o som deles. Então, qual que é a melhor ordem de plugins? Qual que plugin tem que vir antes de outro e tal? Bom, não existe uma forma correta de dizer isso, até porque cada processamento vai meio que de uma estratégia. Por exemplo, eu posso gostar de equalizar antes de comprimir, e você pode gostar de comprimir antes de equalizar, por fatores diferentes. Porque lá na frente você vai fazer algo que vai justificar a sua escolha e eu também vou fazer algo que vai justificar a minha. Então o mais importante de verdade não é a ordem exata dos plugins, mas sim a ordem que faz sentido, a ordem que na sua estratégia faz sentido. Bom, aqui a gente tem uma voz numa música, não tem nada mixado, então só um exemplo para vocês sacarem. Anos com ouro no dente, todos presos no próprio conceito. Bom, se nessa voz você identifica, por exemplo, que você está com problema de reverberação, aí você usa esse plugin aqui da Waves, o Clarity D-Reverb. Eu aconselho você usar esse plugin no início da sua cadeia. Por quê? Porque um problema de reverberação, ou um problema de ruído, ou qualquer um desses defeitos que a gente tira, eu gosto de trabalhar todos os processamentos da mixagem sem eles, porque senão a gente vai equalizar em cima desse defeito, a gente vai comprimir em cima desse defeito, e na hora de equalizar a gente vai estar equalizando coisas que não eram nem para estar ali. Na hora de comprimir, a gente vai estar comprimindo coisas que vão ser amplificadas por outras coisas que nem deviam estar ali. Então eu acabo eliminando os problemas antes. Então, vamos lá, usei esse plugin aqui, beleza? Isso aqui eu nem vi se faz sentido, tá? Só para dar um exemplo. Aí depois a gente vem para um equalizador. E cara, por exemplo, essas frequências aqui, graves na voz, elas não estavam somando muito, elas só estavam fazendo uma sujeira. Então, na minha cabeça, por que eu já entraria comprimindo a voz, sendo que tem coisas que eu nem quero que faça parte da compressão, e isso aqui só vai estar colocando mais sinal, mais energia, mais voltagem para dentro dos circuitos do meu compressor. Eu não quero fazer isso, então tipo, eu já quero tirar isso, entendeu? Então eu já quero tirar isso, já quero tirar isso e pronto. E depois a gente vem para o nosso compressor. Então, isso é uma estratégia, mas tem diversas outras. Por exemplo,
Ah, então equalização é antes, né, do compressor. Então eu gosto de ouvir o agudo na minha voz, então eu vou puxar agudo aqui. Tipo, até buguei, mas não necessariamente, depende, sabe por quê? Porque você puxou agudo aqui. E quando você faz isso, você vai estar aumentando esse sinal. Então, o compressor, ele vai ser trigado, ele vai ser ativado por esse sinal. Então, você está aumentando antes do compressor, mas o compressor vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Então, ele meio que vai cauterar, ele vai desfazer o que você está fazendo em certa medida, entendeu? Então, por exemplo, uma parada que eu costumo sempre fazer, eu costumo abrir com o equalizador, eu tiro algumas coisas que estão me incomodando ali, alguma coisa ou outra, tipo uma equalização corretiva, depois eu passo uma compressão e depois eu passo outra equalização, entendeu? Uma equalização que não vai ter compressão depois dela. Mas, na verdade, não tem regra, às vezes eu equalizo, comprimo, blá, blá, blá. Enfim, isso também funciona pro de-esser para mim, porque, por exemplo, o de-esser eu vou estar controlando as frequências agudas que ficam ali saltando. Então, na minha cabeça, no meu processo, não faz tanto sentido eu usar o de-esser logo no início da chain, por exemplo, antes de um compressor, entendeu? Então eu gosto de usar ele no final para ele focar apenas nas frequências que eu quero que o de-esser tire. Mas agora, eu já vi pessoas trabalhando de jeitos diferentes e não tem regra. Eu mesmo, às vezes, faço coisas diferentes disso. O que eu tô querendo dizer, eu tô te mostrando exemplos para você entender que faz muita diferença, faz muito sentido a ordem dos plugins. Mas, mais importante do que qualquer coisa é você entender o que você está fazendo e por que você está usando aquela ordem de plugins. Então, para não ficar só na falação e eu mostrar mais ou menos o que eu faço, eu costumo fazer uma chain assim. Por exemplo, eu usei esse plugin aqui, mas eu costumo não usar isso. Foi só de exemplo. Mas sei lá, aqui no início podia vir um autotune, por exemplo. Depois eu costumo fazer uma equalização corretiva, tirando coisas ali que eu não quero, coisas que não me agradaram e tal. Depois eu posso vir numa compressão, entendeu? Porque daí eu vou estar dando aquele shape na voz, na verdade não é shape, né? Vou estar dando aquela controlada na voz para ela já ficar mais no lugar. E depois eu posso vir aqui com outro equalizador para adicionar frequências. Estou adicionando um pouco de agudo aqui em 40K, um pouco aqui de médias altas em 2.5. E daí depois disso eu venho com uma saturação. E por que eu não usei uma saturação antes? Porque, de novo, eu não gosto de trabalhar na compressão com o arquivo muito sujo. Seja de saturação, equalização, ou então desses com reverb, com ruído e tal. Porque eu sinto que a compressão, ela trabalha de um jeito não muito legal nisso. Principalmente usando um compressor igual o 1176, que ele simula um hardware, ele não é tão transparente assim. Então, tipo assim, eu não gosto de mandar um sinal muito sujo para dentro do compressor. Eu gosto de trabalhar com um sinal um pouco mais limpo e se eu quero essa sujeira, eu uso depois, só que de um jeito que eu consigo controlar 100% aqui. E daí depois disso, eu jogo um de-esser, porque a minha voz ela já está bem controlada. Nessa altura, o que costuma estar dando problema são os S's. Então eu jogo um de-esser, ele controla. E para dar um beijinho final, eu jogo um surf, também como de-esser, mas para ser um pouquinho mais cirúrgico, um pouquinho ali em coisas que o de-esser acabou não pegando. Isso aqui é um básico, mas, por exemplo, tem muitas músicas que eu pego o surf, jogo lá antes e não uso como de-esser, eu uso como um supressor de ressonâncias mesmo aqui, de médio grave e tal, e eu não quero que essas ressonâncias fiquem ativando os meus compressores ou qualquer outra coisa, nem saturadores, então eu já tiro isso antes. Ponho o surf lá no início. Enfim, tem muitas coisas. E cara, se você está, por exemplo, trabalhando com efeitos insertados, por exemplo, se eu colocar um reverb aqui, igual muita gente faz no FL Studio, que você coloca o reverb no mesmo canal, você tem que entender que se você colocar um plugin depois do reverb, aquele plugin vai estar agindo no som com reverb. Então, tipo, isso muda completamente. Por exemplo, se você quer uma voz mais distorcida, mais saturada, se você colocar um saturador depois do reverb, se o reverb estiver insertado no mesmo canal, igual aqui, não estiver sendo feito por mandadas. Se você colocar ele depois, ele vai agir naquele som com reverb e você não vai conseguir deixar a voz em si, o dry da voz, a voz seca,
com aquele efeito que você quer. Então, às vezes você colocaria isso antes e depois você colocaria o reverb. Mas enfim, mandadas servem também para isso, para você se organizar melhor. E se você quiser não trabalhar com mandadas, trabalhar com efeitos, eu recomendo você colocar o seu efeito no final da sua chain. Por exemplo, o Little Plate, eu adoro usar esse plugin insertado, porque eu acho muito bom e eu sempre coloco ele no final. Ou então, no máximo aqui depois dele, um EQzinho tirando uma coisinha ou outra, ou até um surf para dar uma controlada, entendeu? Então vamos ouvir aqui com ele. Eu não posso me iludir com coisas fúteis, posso perder meu tempo com coisas inúteis. Eu posso seguir em frente, não há coisas afetando a minha mente. Essa música foi mandada por um inscrito lá no grupo do canal. O link tá aí na descrição, entre no grupo do canal. E esses caras que estão passando aqui do lado são os membros do canal. Clique em Seja Membro e vê as vantagens que tem aqui. É muita coisa mesmo, de verdade, vale muito a pena. E se você quer aprender mixagem, masterização, produção, canto, gravação, entender sobre áudio, sobre música, o melhor lugar do Brasil é na AudioClass, que é a minha escola de áudio. Vem estudar comigo, eu tô te convidando. O link tá aí na descrição. Aproveita que o preço ainda tá barato e vem estudar com a gente na AudioClass, o melhor suporte do Brasil. E é isso. Se inscreve aí no canal para mais vídeos igual esse. Tamo junto, até a próxima e é nóis.